Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês, onde quer que você esteja, que você possa estar desfrutando da paz do Senhor em sua vida, né? Todos que vieram assistir esse vídeo, que você possa ser abençoado. Hoje é 27 de maio e nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma pequena palavra do Senhor, né? Para conforto em nossas vidas, nossas almas, amém? Eu quero começar esta palavra de hoje meditando com você sobre o tema paz interior. Temos vivido um tempo difícil, né? Onde é muita preocupação, muita luta, muita conversa, né? E parece que os corações estão agitados. E eu quero falar então com você um pouco sobre paz interior. Conta-se uma pequena história de um rei que ele ofereceu um grande prêmio para o artista plástico que conseguisse captar numa pintura em tela a paz perfeita. E encheram o saguão do palácio do rei com as mais lindas telas, né, que vieram artistas de todos os lados, né, com suas telas, encheram lá o seu saguão. E o rei começou a observar minuciosamente todas aquelas telas, né, todos aqueles trabalhos apresentados ali, né, todos queriam ganhar o seu prêmio, né, mas ele iria escolher apenas uma. E em meio a todas as telas que estavam ali, o rei separou duas. Uma tinha, o pintor havia pintado uma linda paisagem com lindas montanhas, muito verde, um lago, né, maravilhoso, uma casa de sítio perto daquele lago, com animais ali perto, representando a natureza. E aquilo ali representava muita paz, né, naquela tela. Essa foi uma das que o rei separou. E a outra, a segunda que ele separou, parecia tudo o contrário. Era uma tela que tinha montanhas também ao longe, mas as montanhas tudo cinzentas, não tinha verde, parecia que essas montanhas havia tempos que naquela região não chovia, mas agora o céu estava muito nublado e chuvas e no meio das nuvens riscos de relâmpagos, né, no meio daquelas nuvens, e um rio muito grande, com águas sujas descendo e fazendo uma grande cachoeira. Então, uma tela representando quase que uma catástrofe. Porém, havia algo que chamava atenção naquela tela. Atrás daquela cachoeira de água suja, tinha um pequeno arbusto, e naquele pequeno arbusto havia um ninho de passarinho, e um passarinho aninhado ali em cima de seus filhotinhos, tranquilamente atrás daquela cachoeira de águas sujas que estava ali quase que em sua frente. Praticamente estava escondendo esse arbusto com esse ninho. E esta foi a tela que o rei escolheu. Ela foi escolhida e ele explicou o porquê que ele havia escolhido. Ele disse o seguinte: paz não é ausência de ruídos, paz não é ausência de perigos, não é ausência de turbulência na vida. Paz é conviver com tudo isso e mesmo assim não perder a calma. Essa é a paz perfeita para mim, disse aquele rei. Eu quero ler com você Salmo capítulo 3, verso 5 e capítulo 4, verso 8, apenas 2 versículos.
Capítulo 3, verso 5 diz assim: Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. O 4:8: Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Esse salmos é o salmo de Davi, né? A vida do rei Davi, quando ele escreveu esse salmo, ela estava virada no avesso, né? O contexto desse salmo, né? Que o Salmo 3, pode olhar na sua Bíblia, ele foi escrito quando Davi estava sendo perseguido pelo exército do seu próprio filho, né? Absalão estava perseguindo o seu pai com o seu exército, e por causa dessa perseguição, Davi já havia perdido o seu trono, né? O seu trono de rei, e agora ele estava escondido nas montanhas, parecendo aquelas cabras monteses, né? Estava escondido nas montanhas porque o seu filho com o seu exército procurava matá-lo, tirar a vida, né? Mas Davi, apesar de ter perdido o seu trono, ele sabia que o rei que reinava sobre ele, né? O rei que reinava sobre ele é sobre todos os reis, é o rei que é sobre todas as nações, né? Por isso, Davi, mesmo diante dessa circunstância, diante dessas dificuldades, Davi não perdeu a sua paz interior. Então, queria falar assim, de uma forma bem resumida com você, sobre 3 motivos pelos quais devemos desfrutar da paz em meio às adversidades. E o primeiro motivo é porque perder a calma não é a melhor saída. Em meio às adversidades, perder a calma não é a melhor saída, tá? Conta-se uma historinha também no tempo dos dirigíveis, antes da aviação, né? Tomar conta, né? Usavam os dirigíveis, que eram balões que eles faziam, né? E viajavam nesses balões, né? Então, conta-se que na Alemanha, um grupo fabricaram, né? Uma equipe lá fabricaram um dirigível. E quando ele já estava pronto, né? Eles queriam fazer um teste se ele ia levantar bem, né? E aqueles dirigíveis tinham várias cordas, né? Para o controle quando ele ia subir e quando ele ia descer também, né? Então eles desamarraram, eles encheram ele lá do gás lá, desamarraram ele e a equipe, ó, todos seguram aí pra gente ver se ele já, né? Mas ainda não era a hora de soltar ainda, era só um teste, né? E eles seguraram e de repente ele começou a subir. O que eles não sabiam é que a força do dirigível seria muito mais forte do que a força dos que estavam ali. Precisava muito mais gente do que o que tinha para segurá-lo, né? E ele começou a subir e aquelas pessoas começaram a subir pendurada naquele desespero para segurá-lo, que não era a hora dele ir ainda, né? Então ele foi subindo e alguns entravam em desespero e começaram a soltar a corda, esborrachava no chão, quebrava a perna, outro quebrava o braço. Mas teve um que, quando ele viu que não dava mais, ele usou a inteligência. Ao invés dele saltar, ele manteve a calma. Ele manteve a calma. E ele pegou daquela própria corda que ele estava segurando, ele enrolou ela na cintura, deu um nó e foi embora com o dirigível. Ao invés dele pular, ele foi embora. Ele disse, assim como ele está erguendo algum lugar, ele vai descer, né? Quando ele desceu, eu estou em segurança. E assim ele fez e salvou a sua vida, né? Então, nas horas da calamidade, nós precisamos manter a calma e pensar bem
antes de soltar as nossas cordas, precisamos pensar bem antes de determinadas soluções, que às vezes a gente toma decisões precipitadas e, porque nós perdemos a calma, nós tomamos essas decisões precipitadas e às vezes saímos mal. Então, nas horas da calamidade, vamos manter a calma, porque perder a calma não é realmente a melhor saída, né? E a segunda resposta, segundo motivo porque porque devemos desfrutar a paz em meio às adversidades é porque o medo e a ansiedade não resolvem o nosso problema. Não resolve o nosso problema, tá? E aqui eu me reporto a história de Jó. Todos conhecem, né, a história de Jó. Jó era um homem rico, próspero, né? Família abençoada. A bênção do Senhor o cercava por todos os lados, né? Se você olhar, der uma olhadinha em Jó 1, verso 10, o próprio Satanás testemunhou da vida de Jó para Deus. Ele falou assim para Deus: acaso não o cercaste com sebe, né? Ele, sua casa e tudo quanto tem. Esse dizer aí, cercaste com sebe, é que nos tempos antigos as cercas eram chamadas cerca viva, né? O que é uma cerca viva? É a cerca que é plantado, você corta as varas das árvores, né? E planta os galhos e eles crescem folhagem e acaba virando uma cerca, sem precisar usar nada de ferro, de aço, nem nada. A própria muda das árvores se torna uma cerca, né? A cerca viva, né? É o que é chamado aqui de sebe, né? Sebe quer dizer cerca de vegetais, de galhos de árvore. Uma planta que é muito usada para fazer cerca viva é hibisco, né? Aquele hibisco daquelas folhas vermelhas, aquelas flores vermelhas. Se você fincar eles bem pertinho do outro, eles viram uma cerca viva. Aquilo ali se chama sebe. Então o próprio Satanás falou para Deus: sabe por que Jó é fiel ao Senhor? Porque você cerca ele com sebe, cerca ele com cercas vivas, né? Ou seja, ele está protegido, nada o atinge, nem ele, nem sua família, nem o que ele tem, né? Porém, apesar de todo o cuidado que Deus tinha com Jó e sua família, Jó carregava um certo medo, né, no seu coração, né? Ele carregava um certo medo no seu coração. Se você olhar no capítulo 3, verso 25, Jó profundamente enfermo agora, né? A sua família, seus animais totalmente devastados. Aí Jó declara: o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Porém, apesar de todo esse medo que ele tinha, resolveu alguma coisa? Não resolveu nada, né? Ele era um homem rico, tinha medo de um dia ser desamparado por Deus, né? E isso aconteceu. Mas esse medo não resolveu o problema. O que ele tinha de passar, passou, né? Mas por causa de sua fidelidade, Deus o honrou e deu-lhe a vitória, multiplicou o que ele tinha depois, né? Quando Deus tirou ele daquele sofrimento. Nossas vidas, irmãos, estão nas mãos do Senhor, né? Estão nas mãos dele para que ele possa nos conduzir, né? Em paz. E quando tivermos de enfrentar as calamidades, que enfrentemos, mas que enfrentemos com paz no coração, até porque o medo, a ansiedade não resolve esse problema, né?
então que nós tenhamos paz no coração para enfrentar as adversidades. E por fim, o último motivo por que devemos desfrutar a paz em meio às adversidades é por causa da nossa fé. Por causa da nossa fé. Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé que está presa em circunstâncias não é fé, irmãos, né? Fé não pode estar presa nas circunstâncias, né? Vejamos o que diz Paulo, por exemplo, aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7. Olha o que Paulo diz lá. Ó. Paulo 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, temos fé quando, mesmo que tudo esteja apontando o contrário, quando parece que não tem nada que aponta uma direção positiva, né? Mas mesmo diante dessas circunstâncias, né, nós permanecemos na oração e na súplica, sabendo que o nosso coração, a nossa mente estão firmados, não nessa circunstância que nós estamos vendo, mas estão firmados em Jesus Cristo, que cuida dos seus. Isso é fé. Isso é a fé que fortalecia Davi, que fazia com que ele dormisse tranquilo lá nas montanhas, e sabendo que o exército do seu próprio filho estava rondando ali, o procurando. Mas ele diz que ele deitava, dormia, pegava no sono, porque o Senhor era com ele. Então nós estamos passando por esses momentos. Todos os dias a gente tem notícia de alguém que está doente, alguém que morreu, alguns a gente conhece, outros os nossos amigos nossos conhecem, coloca no Facebook, coloca no WhatsApp e por todos os lados. Você liga a televisão e é só essas notícias. Então tudo que nós temos que fazer é colocar em prática a nossa fé. Não é olhar para essa circunstância. Se você olhar para essa circunstância, você vai ficar doente, você vai ter muita dificuldade, você pode ter até uma depressão. Mas é você permanecer, todos nós permanecermos na oração, na súplica e falando com o Pai. Pai, se eu tiver de passar por essa tormenta, que o Senhor me dê graça, né? O Senhor dê graça para a minha família, para todos aqueles que confiam em Ti, que buscam a Ti, que o Senhor nos dê graça. Não nos deixa sozinho na nossa fraqueza, não nos deixa sozinho nas nossas limitações, mas esteja conosco. Paulo disse, né, que Ele guardará o vosso coração e a vossa mente. Se nós crermos, nós buscarmos o Senhor, Ele vai guardar o nosso coração, a nossa mente, e mesmo em meio às lutas, e mesmo em meio a essa pandemia, nós teremos paz, nós colocaremos a nossa cabeça no travesseiro, vamos dormir em paz, porque sabemos que enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está cuidando de nós. Que essa paz possa reinar em seu coração, né? Porque o medo e a ansiedade não resolve o problema, né? E sabemos também que perder a calma também não é a melhor saída.
Então, o que nós temos de fazer é permanecer com fé, crendo que o Senhor nos dará uma saída. Assim como aquele rapaz do balão lá. Ele voou, mas o balão desceu com ele em segurança. Uma hora nós vamos sair também desse balão e o Senhor será conosco. E nós continuaremos nessa mesma fé, sabendo que o Senhor cuida dos seus. Amém? Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, aumenta-nos, ó Pai, a nossa fé. Senhor, não deixa, ó Pai, que o teu servo, que a tua serva venha, Senhor, entrar em desespero nesses dias difíceis, ó Pai. Ó Deus, que venha preocupar com o dia de amanhã, com o emprego, com a situação. E se eu ficar doente? E se meu marido, minha esposa, meus filhos ficarem doentes? O que será? Senhor, acalma os corações. Coloca, Senhor, a tua paz nos corações, que mesmo em meio à luta, Senhor, nós possamos desfrutar da tua paz, ó Deus. Ó Pai, o teu filho Jó, ele era um homem fiel, Senhor, e mesmo assim, Senhor, ele foi altamente provado, mas o Senhor deu a ele a vitória. Que nós possamos confiar também, ó Pai, que nem que venha provação, mas a nossa vitória será certa, Pai. E é nessa fé que nós oramos, que nós suplicamos a Ti, Senhor, que olhe para os Teus filhos, ó Pai, cada família, Senhor, que venha nos assistir, que possa descansar em Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que cuidou de Davi, o mesmo Deus que deu vitória para Jó, o mesmo Deus, ó Pai, que guarda e livra de todo o mal. O Senhor continua agindo em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, entregamos nas Tuas mãos as nossas famílias, nossas igrejas, ó Pai, e descansamos em Ti para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.